Olá, pessoal, tudo certo? Reta final da prova, estamos aqui para o nosso último conteúdo do conhecimento básico aí da parte de legislação. Lembrando, tá, que sábado teremos live focada no concurso, um resumão, interpretação de texto, legislação, novidades sobre o município de Itajaí, atualidades e decreto. Toda a legislação aqui específica, resumida, com os mapas mentais, resumos aí. Então acompanhem, será no sábado, 1h30, a nossa super mega ultra live. Beleza? Então vamos lá, né? Que eu tirei um tempinho essa semana na correria danada, mas consegui fazer esse vídeo, né? Pra gente finalizar todo o nosso conteúdo de legislação. Então vamos seguir nesse foco. Mantenham-se no foco, que falta muito pouco, finalmente. Você vai conseguir, vai fazer essa prova e, se Deus quiser, né, vai estar entre os melhores colocados, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like aí também no vídeo para contribuir com o canal. Muito obrigado, tá? E o vídeo de hoje é sobre o regulamento. Lembre que a gente viu o regulamento, né, sobre o serviço de água, distribuição. E temos também um regulamento que foi aprovado depois, que é bem similar em alguns pontos, algumas diferenças, né? Que na realidade não é a questão da água, mas a questão do esgoto, a questão sanitária do esgoto. Tem várias similaridades, tá? Tem várias similaridades. Até no vídeo da revisão vou fazer algumas comparações, né? Para ajudar a lembrança de vocês no dia seguinte, tá? Então vocês vão ver, ó. É claro que assim como a água, toda a questão de distribuição de água no município, a Semasa também tem o quê? Exclusividade em Itajaí, claro, para as atividades administrativas e técnicas relacionadas ao serviço de esgotamento sanitário. Então, isso compreende tanto planejamento e execução de obra, instalação, operação, manutenção de todo o sistema, faturamento, cobrança por todo o serviço prestado, penalidades, né? E também qualquer outra medida. Se tem uma empresa lá jogando esgoto direto no rio, de forma, vamos dizer assim, de forma errada, às vezes até jogando um dejeto que ela tem permissão, porém numa quantidade muito maior, ou jogando um outro tipo de dejeto que não é de forma coerente, né? Tudo isso pode vir a sofrer penalidades. Penalidades, tá bom? Conforme a tabela do Semasa. Bom, nós também temos aí inicialmente o regulamento abordando sobre as redes públicas, né? Sobre as redes públicas. Lembrando que, né, sempre qualquer tipo de projeto que envolva, assim como a água e esgotamento, deve ser aprovado aqui pelo Semasa. Deve ser aprovado pelo Semasa. E no caso de ruas públicas, né, nós temos também sempre uma questão de execução e fiscalização da obra pelo próprio ente. E o Semasa vai incorporar ao seu patrimônio, através de um termo específico, todas as redes de esgotamento sanitário executadas por terceiros em áreas públicas. Então é comum, às vezes, né, como a gente comentou, um condomínio que ele vai que foi aprovado o projeto, porém ele tem que construir toda a questão de rede, distribuição de água, rede de esgotamento, hoje já provavelmente já é necessário, já é obrigatório. Então tudo isso, né, toda a parte pública e que for referente à passagem pelas ruas, até basicamente a caixa de limpeza, né, no caso de esgoto sanitário, vai ser aí do Semasa, né? Vai ser feito através de um termo específico. É claro que se tu vai construir um condomínio, tu vai fazer um apartamento, tudo isso tem que ser pensado no projeto. E a parte que vai influenciar toda a área pública, né, tem que ser também refletida. Por isso que temos aí projeto hidrossanitário, temos aí a avaliação por esses órgãos, tá? Bom, as redes de esgotamento sanitário, cuja canalização tiver que passar em um terreno de propriedade particular, somente poderão ser assentadas após a regularização da permissão de passagem. Então tem outro ponto, né? Se você precisa passar por um terreno particular, tem que ter a regularização da permissão de passagem. Isso é necessário, né, para a questão aí da aprovação e análise. E olha só, nenhuma construção
que possa interferir ou comprometer no sistema de esgotamento sanitário poderá ser executada sem que o projeto tenha anuência pelo SEMASA. Então, nenhum tipo de construção é que vai influenciar. Imagina um conjunto habitacional que vai ser construído, então construído sem ter uma avaliação do SEMASA, da capacidade de trabalhar com esses dejetos, com esses despejos, né? Então, obrigatoriamente tem que passar pelo SEMASA, senão vai, né, tomar multa, penalidade, embargada a obra, dentre outras situações. Tanto a parte de rede de distribuição de água e esgoto, né? Muita gente não leva a sério, mas é importante, né, pessoal? Ainda mais a gente uma área, também uma área turística, uma área litorânea. Não, mesmo que não fosse, né? É importante cuidar do meio ambiente, cuidar da água, né? A forma como é despejado o esgoto. E é para isso que o SEMASA tem, né? Tem uma função muito importante aí ambiental. Em relação aos reparos, olha só, compete exclusivamente ao SEMASA administrar e operar o que? O sistema de esgoto, né? Bem como executar inspeções, reparos e modificações nas canalizações e instalações que são administrados, né? Então, romper um cano de esgoto na rua, né? Não pode o cidadão lá e ajustar ele mesmo, né? Ele tem que chamar o SEMASA, que pode ter todo um estudo referente a esse problema, né? Referente a esse problema. Bom, as obras de escavação, isso aqui é relacionado a obras e danos, né? As obras de escavação que possam comprometer ou danificar a rede não poderão ser executadas sem anuência. Bem comum, né? Então, se tu vai executar uma obra, tu tem que ter anuência, e principalmente se isso afetar a, a rede pública de esgoto, né? De esgotamento. E qualquer dano, tá? Terceiro, causar a essa rede deverá ser ressarcido, tá? Deverá ser ressarcido pelo autor, tá? Deverá obrigatoriamente ser ressarcido. Então você vai construir uma casa e você tem que, por acaso, fazer algum tipo de mudança, passar algum cano na rede pública de esgotamento. Se você danificar o sistema, você tem que pagar, você vai ter que arcar com o reparo pela SEMASA, tá bom? Tem muita coisa similar, né, como a gente viu lá no regulamento da água, né, da distribuição de água. Um outro ponto que destaca bem aqui no regulamento é a questão dos loteamentos, prolongamento de ruas e conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, né? Tem alguns pontos específicos, tá? Bom, durante a construção desse tipo de situação relacionada para baixa renda, é claro que todo o projeto do sistema, toda a construção vai ser custeado pelos interessados, por quem estiver aí montando, elaborando, né? E no geral isso também é comum para qualquer outro serviço, né? Quando você vai construir, você tem que arcar com os custos aí da parte geral, né? Mas é claro que aqui, para aprovação de um projeto relacionado, o SEMASA já vai cobrar, né, todo esse custo da construtora, né, decorrente. Os projetos do sistema de esgotamento, nas situações previstas nesse capítulo, então nessa parte da baixa renda, vão ser submetidos à aprovação do SEMASA, que vai avaliar uma tabela de preços dos serviços que serão feitos. Então, pelo SEMASA, vai cobrar, né? Então, tanto a aprovação do projeto, as licenças ambientais, né, vão ser analisadas também. E olha só, o projeto não poderá ser alterado durante a obra sem execução, né, sem aprovação do SEMASA. Então, também não pode trocar o projeto, vai passar por fiscalização, né? Vai passar por um fiscal que vai analisar, né, durante a execução também. Lembrando, olha só que o projeto submetido para aprovação deverá conter o projeto executivo do sistema de coletas de efluentes sanitários. Então tem que estar junto o projeto executivo de coleta de efluentes. E no caso em que a localidade já seja atendida pela rede pública de esgotamento, a interligação das redes dos empreendimentos poderá ser executado e somente fiscalizada pelo SEMASA diante aí dos critérios técnicos, e o custo também dessa operação também é arcado aí pelo interessado, né?
Tem condomínios que não têm a rede pública de esgotamento. Então, tudo isso vai ter que ser refletido no projeto de construção e aprovado pelo SEMASA, né? E vai ser arcado o custo aí pelo interessado. E quando já tiver rede de esgotamento, mesmo assim, né, tem que ser encaminhado todo esse processo, todo um projeto, que vai ser avaliado pelo SEMASA. Se tiver algum custo, vai ser cobrado o interessado e pode ser executada essa ligação pelo SEMASA ou somente fiscalizado e feito pelo interessado, tá bom? Depois, nós temos a questão dos condomínios horizontais e verticais. O que é esse conceito, tá? O regulamento ele deixa claro. Os condomínios horizontais e verticais, os condomínios comerciais ou os condomínios de edifício misto, que é comercial residencial, né? Tem condomínio que tem uma parte comercial e depois residencial. Tanto condomínio rural, atividade de hotelaria, condomínios de casa ou edifícios residenciais e até um condomínio de terreno. Então, basicamente, esse tipo de condomínio é qualquer coisa basicamente acima de, vamos supor, até um prédio já, né? Um prédio já basicamente se enquadraria, né? Como edifício residencial. Um condomínio de casas. Então, mais de uma casa, né? Já caracterizaria basicamente já um condomínio horizontal e vertical, né? É muito amplo, tá? Muito amplo aqui esse conceito. Condomínio comercial, condomínio de edifício de uso misto, condomínio rural. E por que que tem uma parte específica então para condomínios? Que olha só, os condomínios horizontais e verticais serão atendidos com uma ligação de esgoto sanitário na testada do condomínio, tá? Então esse aqui é o destaque. Então na testada do condomínio que nós vamos ter aí a ligação quando a localidade estiver sendo atendida aí pela rede pública, né? E toda a questão do sistema interno será responsabilidade do condomínio. Então imagina, né? Você mora num residencial com 6 prédios, beleza, né? 6 prédios. Então aqui na parte nós vamos ter a testada do condomínio e vai ter a ligação, né, com o esgotamento sanitário público. Beleza. A responsabilidade aqui desse sistema interno é do condomínio. Qualquer problema que der, o condomínio que vai arcar, né? Então não vai o SEMASA realizar uma obra aqui dentro desse condomínio, né? Ele até pode realizar, dependendo da situação, né? Se for arcado sempre pelo custo do condomínio, mas dificilmente, né, isso vai acontecer, tá? Realmente só se tiver muito contato político aí para conseguir fazer uma coisa dessa, mas que não é o escopo, né, do regulamento. Tudo isso aqui, o sistema interno é de responsabilidade do condomínio. Essa parte aqui daí já vai ser depois a responsabilidade, né, do essa parte aqui é a responsabilidade do SEMASA, né? Responsabilidade do SEMASA. E quando não for atendido pelo sistema público, o empreendedor, né? Então, o construtor que já for elaborar, né? Ele vai ter que fazer um sistema de tratamento de efluente sanitário. Então, se você mora num condomínio ali em Itajaí que não chega à rede pública de esgoto, provavelmente o projeto aprovado pelo SEMASA, ele já monta um sistema de tratamento de efluentes sanitários, né? Que o condomínio é responsável, né? Então, para a aprovação da construção desse condomínio misto, desse condomínio habitacional, desse residencial, né, vai ter que ter o projeto para um sistema de tratamento de efluentes sanitários. Sim, pessoal, sim, exatamente. Por isso que tudo que tu vai construir, né, tem um certo custo de elaboração, tanto dos engenheiros, tanto de preparação desse sistema de tratamento, né, se não for aí atendido pela rede pública, mesmo que seja atendido pela rede pública, né, que é o outro caso, tu tem que construir para chegar até aqui, né, para chegar até o tratamento da rede pública. É aquele caso que eu comentei, né? Então, se vamos supor que é um bairro ali no centro que tem a rede de tratamento de esgoto pública, né? Então você vai ter que fazer o seu condomínio, toda a estrutura de esgoto sanitário, tratamento de esgoto, até levar na rede pública, né? E se não tiver rede pública aqui na região, você vai ter que fazer todo um sistema de tratamento aqui dos seus prédios,
ou de um prédio único, né? Dependendo do tipo de que for, para o sistema de tratamento. Beleza? Essa é a ideia, né? Bem simples, intuitivo, é só lembrar, né? É tudo muito óbvio. Você não pode despejar lixo se não tiver um acordado. Qualquer tipo de construção tem que ser aprovado pelo Semasa. Basicamente, quem arca com o custo é quem está elaborando, quem está fazendo. Se você estiver fazendo uma obra, é você, é a construtora que está fazendo. Se tem rede pública, você é responsável por toda a sua parte interna até chegar na rede pública, né? Se você causar dano na rede pública, você que vai arcar. Então é tudo bem intuitivo, né? É tranquilo aqui essa parte do regulamento. Temos só algumas coisas que nós temos que recordar, tá? Importante. A operação e manutenção das instalações internas do esgotamento sanitário dos condomínios horizontais e verticais é sempre, né, como já destaquei, responsabilidade do condomínio, devendo o SEMASA suprir o empreendimento com apenas o quê? A caixa de inspeção. Então, a caixa de inspeção é o que o SEMASA aí deve fornecer para o empreendimento, né? A caixa de inspeção, somente. Bom, e aí nós temos a questão da ampliação de redes. Então, sempre que nós tivermos aí obra de ampliação de redes, deverão ter uma análise da viabilidade técnica, econômica, financeira e social por parte do SEMASA. Então, vamos supor, né, que vai surgir um novo condomínio habitacional, né? Ele solicitou uma análise de viabilidade econômica se a rede pública de esgoto chega até lá, né? Isso vai passar por uma viabilidade de análise do SEMASA, né? E toda obra, toda essa extensão vai ser verificada por quem? Pelo SEMASA. E as despesas com obras de ampliação ou extensão que sejam inviáveis economicamente, não programadas pelo SEMASA, deverão ocorrer exclusivamente por conta de quem? Do interessado, né? É aquilo que eu falei, é tudo bem intuitivo. Então, se tem um condomínio, tem situações que o SEMASA, eu estou prevendo que em 2025 eu vou melhorar a minha questão de tratamento de esgoto para um outro bairro Y, né? Para a Praia Brava, né? Vamos supor. Então, se eu melhorar, se tiver programado, quem vai arcar com esse custo é o SEMASA. Agora, se tem um condomínio na Praia Brava que não passa essa rede pública e não é previsto, mas eles querem que vai ser muito mais barato fazer essa parte, quem vai arcar é o condomínio, é a construtora que está pretendendo fazer, né, essa obra. Então é sempre assim, né? Se não é previsto pelo SEMASA, se é obrigatório fazer por causa daquela legislação, né, tu tem que fazer ou o sistema de tratamento de efluentes, ou tu vai auxiliar a arcar com a ampliação de redes, é feito pelo interessado, tá bom? Nas áreas legalmente constituídas, onde esteja caracterizada a precariedade ou inexistência de condições sanitárias e ambientais, o SEMASA poderá promover programas de ação e saneamento. Então, tem regiões de Itajaí, né, que tem problema de saneamento, que é precário, e o SEMASA tem que fazer alguma atitude. Então, nesses casos, às vezes, vai aí intervir, né? E, além disso, o SEMASA poderá disponibilizar soluções técnicas adequadas em parceria com a comunidade, sistema de saúde e órgãos de saúde e financeiro, né? Para fazer parcerias para atender essas regiões, né? Essas áreas. Depois, o regulamento ele destaca alguns pontos sobre o serviço de esgotamento. E ele só destaca, né, que o esgotamento sanitário é de responsabilidade do SEMASA até a caixa de inspeção. Então, aquela situação que eu comentei de um condomínio, né, um condomínio com 6 prédios. A responsabilidade do SEMASA é tratar, né, pessoal, é cuidar até a caixa de inspeção. A responsabilidade interna é do condomínio, mesmo se fosse um prédio só, né? A parte interna é do condomínio. Então, os serviços de esgotamento sanitário são de responsabilidade até a caixa de inspeção externa, ou, né, chamado também de terminal de inspeção e limpeza. Lembrem, né, que na água é até o cavalete, né? Lembre da água, o cavalete.
No esgotamento sanitário, é até a caixa de inspeção externa ou terminal de inspeção e limpeza, lembrem, né? Talvez possa ser cobrado, uma questão tranquila. Bom, em relação à restauração de passeios, revestimentos, quando de interesse particular, será responsabilidade do mesmo. Aquela mesma lógica, né? Então, restauração, revestimento, serviço para o cliente, responsabilidade dele, custo dele. E quando for de interesse do SEMASA, responsabilidade do SEMASA. Bom, além disso, em relação agora, vamos comentar um pouco sobre a ligação de esgoto. Toda construção com condição de habitabilidade, situada em via pública, beneficiada com rede pública. Então, vai ser construída uma casa que já tem uma região beneficiada com rede pública de esgotamento. Deverá, então, essa casa obrigatoriamente estar ligada. Beleza? Então, se tu vai construir numa rua que já tem rede pública de esgotamento, tu vai ter que ligar. Não tem aí opção. Conforme aí as exigências do SEMASA ainda, né? Conforme os projetos. E quem que é o cliente? O cliente é o possuidor direto titular do domínio útil ou de direito de posse. E o proprietário titular do direito de propriedade legal, que nem nós vimos ali anteriormente na parte da água, que eu vou trazer de volta na revisão, né? Não vou entrar em detalhes aqui para não alongar o vídeo, né? Porque vai ser um pouco mais longo que eu vou fazer em um vídeo só, tá? Aqui eu estou entrando nos principais detalhes do regulamento. Depois nós temos a ligação de esgoto. Continuando aqui a ligação de esgoto, né? O pedido de ligação ele vai ser atendido mediante solicitação de quem? Do proprietário ou de pessoa que foi credenciada por ele, devendo se efetuar ali o cadastro do cliente e proprietário junto ao sistema da autarquia ali, né? Conforme a ligação. E como regra geral, o SEMASA deve efetuar a ligação em nome do proprietário do imóvel ou pessoa autorizada por ele, né? Podendo ser este um locatário, que usualmente é o mesmo da água, né? É meio que padrão, né? O mesmo da água. E o locatário, né? Então pode sim ser o responsável e ele que vai ser, né, o responsável legal em relação aos pagamentos da fatura. As ligações de esgoto que forem efetuadas em áreas de preservação ambiental, área de risco, área de regularização fundiária, mangues, somente vão ser liberadas depois de autorizado por órgão federal, estadual ou municipal, né? E é sempre aquele rolo, né, e problema. Então, as áreas ambientais, as áreas de preservação, que solicitarem ligação de esgoto, precisam aí sim da liberação de órgão federal, estadual e municipal. E aí você vai ter que analisar com o SEMASA ali a situação. As ligações de esgoto em imóveis públicos, tá, da rede pública até a caixa terminal, em imóveis públicos de chafariz, banheiros públicos, praças, serão efetuadas pelo SEMASA, né, mediante a solicitação aí do ente público via ofício. Então, na área pública, é solicitado aqui via ofício, né? Então, por exemplo, o governo estadual vai solicitar para o SEMASA a ligação numa área estadual, né, de um novo órgão, de uma nova construção estadual. Ela é feita via ofício. Depois nós temos aqui a questão dos projetos. Peraí. Então, os projetos aqui que são aprovados e avaliados pelo SEMASA. Isso mesmo. Então, é aquela situação, né? Sempre que você vai construir, sempre que você vai fazer uma reforma que mude a questão do esgotamento, você tem que solicitar para o SEMASA. Aí você vai ter que preencher formulários com as informações, né, sobre o seu imóvel, sobre a obra. Além disso, o SEMASA pode exigir a apresentação dos projetos sempre que as condições de esgotamento possam interferir no sistema de esgoto. Vai solicitar, então, né? Sempre que o SEMASA analisar que essa obra pode afetar o sistema da rede pública, ele vai solicitar projetos. E se não afetar a rede pública, ele vai solicitar
como está sendo feito o sistema de tratamento de efluentes. E no caso de projetos de implantação com mais de 3 pavimentos, ou uma área superior a 600 metros quadrados, ou posto de lavagem de veículos, deverá ser solicitada consulta de viabilidade técnica, né, sobre água e esgoto. Então, no caso do esgoto, sempre que tiver mais de 3 pavimentos, ou área superior a 600 metros quadrados, ou posto de lavagem de veículo, tem que ser solicitado aí a viabilidade. Assim como na água, nós temos a questão da ligação temporária. A ligação temporária do esgoto, o prazo máximo é 3 meses, atualizado por mais 3. 3 meses atualizado por mais 3. Devendo esse prazo aí ser solicitado pelo interessado. E nesses casos, lembrando, né, sempre ligação temporária, tem que pagar antecipadamente. Tem que pagar antecipadamente. Bom, depois de ligação temporária, o regulamento ele comenta sobre as instalações prediais, tá? Então, olha só, o SEMASA considera como instalação predial de esgoto sanitário o subcoletor, que é o ramal, e a rede coletora interna. As obras e instalações sempre, né, necessárias ao esgotamento dos imóveis situados abaixo da via pública serão de responsabilidade de quem? Do cliente. E além disso, tem que fazer tudo conforme as normas da BNT, as normas municipais operacionais do SEMASA, tá? Então, só para destacar de novo, que vocês estão craque. Professor, a instalação predial do esgoto é responsabilidade do SEMASA? Não, é responsabilidade aqui pelo proprietário, né? A instalação do prédio, instalação predial do esgoto, a parte interna é sempre aí do proprietário do imóvel. Ah, professor, o proprietário do imóvel pode mexer na rede pública de esgoto? Não, né? Ele pode mexer na parte interna. Ele não pode aí entrar e passar da caixa terminal aí e mexer na rede pública sem autorização, né? E se puder mexer, vai ser autorizado pelo SEMASA e fiscalizado, né? Aí tem situações que até pode, desde que aprovado aí pelo SEMASA e fiscalizado. Além disso, olha só, em relação à instalação predial, é proibida qualquer extensão da instalação predial para servir a outra economia. Então, é proibido fazer meio que um gato, né, dessa instalação predial. É vedado o lançamento de águas pluviais, isso mesmo, é vedado tu lançar as águas pluviais e de rebaixamento de lençol freático em rede coletora, Então não pode. E também é vedado o lançamento dos resíduos provenientes da caixa de gordura e de sua limpeza na rede coletora, tá? Então é vedado o lançamento de resíduos da caixa de gordura, é vedado o lançamento de águas pluviais e lençol freático na rede coletora, e é proibido aí fazer um gato, né? Resumindo, assim, né? Proibida qualquer extensão da instalação predial para servir outra economia. Em relação à instalação de válvula, então a instalação de válvula de retenção na instalação predial de esgoto é de responsabilidade de quem? Do proprietário. Quase sempre é do proprietário, né, pessoal? Em relação à manutenção da rede interna, quem é o responsável pela manutenção da sua rede interna? É a SEMASA? Não, é o cliente. Lembra que eu comentei então, né? Um condomínio ou um edifício só também. Rede interna, a parte de esgoto, é a responsabilidade do cliente, a manutenção das suas redes internas. Bom, e aí nós vamos para os coletores. Os coletores de esgoto, que é a estrutura da rede até a caixa ou terminal interno, incluindo o mesmo, essa parte é executada pelo SEMASA e integra o seu patrimônio. Então, toda a parte da estrutura da rede de esgoto até a caixa ou terminal interno é do SEMASA a responsabilidade. E fica sob a responsabilidade do SEMASA o dimensionamento desses coletores de esgoto. E o SEMASA vai instalar coletor predial de esgoto na rua, né, no logradouro, em local que facilite o acesso
para os serviços de limpeza e desobstrução. Bom, nós temos também algumas questões, né? Despesas especiais, tá? Nós temos a questão aqui, tá, de alguns despejos especiais. Despesas não, né? Despejos. Eu coloquei aqui errado, despesas, né? Oxa, é despejos. Despejos domésticos. Despejos dos... Oi, doméstico. Acabei colocando despesas aqui, né, pessoal? Mas é despejos. Algumas regras especiais sobre despejos domésticos. Aí que não está abrindo de volta. Bom, em relação a despejos domésticos, nós temos algumas regras que são destacadas no regulamento. Primeiro, é até meio óbvio, né? Parte desses é bem intuitivo esse regulamento. É proibido lançar na rede pública materiais que causem obstrução. Vejam, então não pode, né, obstruir a rede de esgoto. Dentre eles, nós temos algumas situações destacadas: areia, cinzas, metais, vidro, madeira. Pô, vai despejar madeira, uma tora dentro da rede de saneamento, dentro da rede de esgoto. Panos, lixo, cera, estopa, asfalto. Além disso, águas pluviais e de rebaixamento de lençol freático em qualquer quantidade. Não pode, não pode. É óbvio, né, pessoal? Porque águas pluviais, elas devem ser canalizadas para o sistema de drenagem pluvial. Importante que os resíduos e caixas de gordura são considerados como lixo e não poderão ser lançados também na rede pública de esgotamento sanitário, como a gente já tinha destacado. E novamente, né, é proibido, terminamente proibido, lançamento de despejos industriais, tá? Ou outras cujas características possam causar inconvenientes ou prejuízo à população, contaminação das águas, quer na área da influência dos mananciais, quer nas redes públicas. Então, qualquer despejo industrial aí que afete e contamine as águas. E aí nós temos também outras proibições, né, que envolvem o mesmo sentido. Então, olha só, proibido lançar nas redes públicas de esgotamento substâncias que, em razão da sua qualidade ou quantidade, são capazes de causar incêndio ou explosão. Então, gasolina, né, imagina, óleo, solventes, tintas, tudo que for nocivo. Imagina uma empresa derramar um monte de tinta aí no esgoto. Isso vai afetar também, né, vai afetar toda a questão sanitária do município. E é proibido também lançar nas redes públicas substâncias que por si só, né, ou por interação com outros despejos, causem prejuízo ao bem público, risco à vida e que prejudique a operação. É proibido, tá, pessoal? Se tu descumprir, né, tu pode ser multado, autuado aí pelo SEMASA. E vocês vão ser fiscalizadores, né, futuros servidores que vão cuidar de toda essa parte. Os despejos que, por sua natureza, não puderem ser lançados diretamente na rede pública deverão obrigatoriamente ser tratados previamente pelo cliente. Então, deve ser tratado por quem? Pelo cliente. Às custas do próprio cliente, de acordo com o SEMASA, né, e órgãos ambientais. E para finalizar, a questão do faturamento, né? Então, o faturamento, pessoal, ele vai seguir bem muita normativa aí da água também, né? Vai ser pelo volume coletado de esgoto para os imóveis que forem interligados com a rede pública, tá? Além disso, a tarifa, então, essa tarifa destinada ao SEMASA, ela depende, né? Ela tem que atender aos custos de operação, investimento, cotas de depreciação, a provisão para os devedores duvidosos e a amortização de despesas, bem como também, né, para investimentos futuros. Então, o SEMASA ele calcula a sua tarifa com base aqui nesses critérios. E a fatura de esgoto, né, ela será apresentada ao cliente, de preferência em conjunto com a fatura de água. Então, no geral, vem em conjunto, tá, com a fatura de água.
na mesma periodicidade. E para finalizar o nosso vídeo, acho que isso pode ser cobrado, é até uma questão fácil. Eu trouxe todas as infrações que estão sujeitas, né, o SEMASA a impor aos seus clientes. E é claro, né, porque tem que ter uma fiscalização em relação ao quê? Ao tipo de despejo, irregularidades nas instalações, lançamento de águas pluviais na rede de esgoto, a gente já viu que é proibido, lançamento de despejos fora das características adequadas, impedimento de acesso dos servidores para a análise aí da instalação predial, ramal predial, ligação clandestina para a rede de esgoto é proibido, tu vai sofrer multa, violação ou retirada do medidor, utilização da canalização ou coletor para a coleta de outro imóvel, um gato, lançamento na rede de esgoto sanitário de efluentes não sanitários e não permitidos, ausência de caixa de gordura ou instalação em desacordo com as normas, ligação de esgoto não liberada, alteração do projeto não liberado, ligação irregular, demais intervenção na instalação municipal diferente do que foi aprovado, né? Não prestação de informação sobre a válvula, uso incorreto, falta de manutenção. Então vejo, né? É uma possibilidade de multas que vocês, futuros servidores, podem talvez até trabalhar com essa parte, né? Que eu vejo ainda muita irregularidade nessa parte do esgoto sanitário, né? Muito maior do que na parte de distribuição de água, infelizmente. Então foi uma pauleira, mas terminamos, tá? Mais um decreto, terminamos todo o conteúdo de conhecimento básico aí, né, da parte de legislação. E no sábado, anotem aí, então, vamos ter atualidades, vamos ter interpretação de texto, uma baita de uma revisão de 2 horas para você, com os principais pontos desse edital da parte básica, né? Então, enquanto isso, foquem muito no específico, estudem e mantenham o seu foco na reta final. Um forte abraço e desejo aí uma excelente semana de estudos. Até a próxima!